Então vamos orar para a gente iniciar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por mais um encontro, por termos finalizado mais um livro. Obrigada, Senhor, por esse tempo de comunhão, de conversas edificantes, de insights a respeito desse livro, que nós queremos que o Senhor falou ao coração da Elizabeth, e esse livro tem falado ao coração de muitas pessoas ao redor do mundo. E nós te agradecemos pela oportunidade de termos lido e sido abençoadas também. Que o Senhor possa nos ajudar em nossas lutas, em nossos momentos de deserto, e que o Senhor sempre nos lembre que o Senhor é conosco, de que o Senhor nos chamou para fazer parte de um corpo, do qual o cabeça é Cristo. E nós podemos olhar para o nosso redor, nós podemos encontrar auxílio, cuidado dentro da nossa comunidade, mas acima de tudo, olhando para o Senhor, olhando para as tuas promessas. Que o Senhor fale conosco durante esse último encontro, conversando sobre esse livro, que o Senhor fale aos nossos corações, que seja tudo guiado pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Ok, capítulo 20, né? Nós vamos iniciar. E o título é Ajude-me a não querer tanto. E eu gostei muito desse capítulo, assim. E ela começa falando sobre como a gente tem uma luta interna, né? De que nós somos remidos, né? Nós temos um desejo pelo Senhor, para aquilo que é do Senhor, pelo seu reino, mas também nós temos lutas internas, temos desejos inferiores que acabam lutando, que acabam guerreando. E ela diz que, ela fala o seguinte, né? Quem dentre de nós não tem experimentado a batalha acirrada entre a sede por Deus e tudo o que Ele deseja de nós e nossos desejos tão humanos e terrenos? E aí ela vai citar o Salmo 48, que diz: Ajuda-me a fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. E ela fala, olha, nós fazemos essa oração, isso é o que nós desejamos, mas nós também desejamos outras coisas, né? Nós temos muitos outros desejos. E ela vai dar o exemplo de uma mulher que escreveu para ela, que era uma mulher divorciada e que ela tinha uma luta em relação à sua vida sexual, né? Que ela era uma mulher divorciada e depois de passar grande parte da sua vida casada, tendo uma vida sexual ativa, ela agora estava sozinha. E ela escreveu para Elizabeth falando que os hábitos dela são os inimigos dela. E o Senhor a ensinou a 5 coisas. A primeira é colocá-lo em primeiro lugar. A segunda, a se aquietar e saber que Ele é Deus. A terceira, a buscar progresso, não perfeição. A quarta, a entregar os pensamentos e desejos a Ele. E quinta, a esperar. Tem um capítulo até sobre espera, né? E a gente sabe como é difícil esperar. E aí ela vai dizer que ela não pode acrescentar mais nada ao que essa mulher já tinha dito. Ela sabia o que devia fazer. Mas a última frasezinha ali da carta dela, ela diz: se ao menos isso me ajudasse a não querer tanto, será que vai me ajudar algum dia? E ela diz que essa foi uma resposta ali, um clamor mesmo da mulher, querendo saber. E a Elizabeth diz que sim, algum dia. Só que ela faz uma promessa, né? Ela diz, olha, eu posso prometer-lhe que ninguém que confia em Deus ficará desapontado. Posso prometer-lhe que quanto mais ela, a mulher, né, e nós bebermos da água que Deus dá, nós encontraremos a saciedade para a nossa sede, para essa sede mais profunda. Muitas vezes nós
temos sede, né? Porque nós desejamos muitas coisas e nós tentamos saciar com uma coisa e a gente acha que era aquilo, mas depois de saciar da sede, vê que existe uma sede mais profunda e essa sede mais profunda é só o Senhor quem pode saciar. Né? Ela vai contar também de como, mais uma vez, em relação ao seu relacionamento com o Jim, de que eles passaram por, né, longas esperas, por crises mesmo de saber se realmente era a vontade de Deus, de que eles estivessem juntos ou se o relacionamento poderia atrapalhar a vida missionária. Vou beber aqui um pouco de água, minha garganta tá doendo. E ela diz que ela não estava só querendo ele, né? Mas estava esfomeada. E ela diz que ao invés de Deus tirar esse apetite que ela tinha por ele, o Senhor ensinou uma lição a ela, baseada em Deuteronômio 8, que fala sobre o povo ali peregrinando no deserto. E Jesus havia, Jesus também, né? E Deus havia dado o maná para aquele povo. E aí ela vai dizer que enquanto o povo ansiava pela comida que havia no Egito, Deus lhe deu o maná, e o maná era tudo o que as pessoas precisavam. Se Deus lhes tivesse dado o que naturalmente desejavam, eles nunca teriam aprendido a comer maná, nunca teriam adquirido gosto pelo pão que desceu dos céus. Deus os deixou com fome de propósito, para humilhá-los e prová-los, para descobrir o que estava em seus corações e se não, né, eles não estariam guardando os mandamentos do Senhor. E para ensinar-lhes algo muito mais importante do que alhos, perois e cebolas, que era o quê? Que não só dessas coisas vive o homem, mas sim da palavra do Senhor. E aí ela cita aqui que o Senhor disciplina o filho que ama, né? E assim ele também faz conosco. Muitas vezes ele permite que nós passemos por situações para nos provar. Não é porque Deus não sabe qual vai ser a nossa reação, né? Mas é no sentido de provar a nossa fé, de como a Bíblia dá o exemplo do ouro sendo provado no fogo, para que ele seja refinado, para que ele seja apurado, para que a impureza, né, possa ser removida. E assim o Senhor faz conosco também. É a reorientação dos amores, né? Tem alguns autores que usam esse termo, né? Que muitas vezes a gente quer mudar os hábitos sem mudar o coração, né? Quer fazer essa transformação externa, mas o interno não vai sendo transformado. Então, é justamente essa mudança do apetite, né? Desse freio, né? Como muitas pessoas falam, né, que quando estão fazendo alguma restrição alimentar, de açúcar, né, que o paladar começa a ficar mais apurado para outros sabores, da mesma maneira, né, o nosso paladar espiritual, né, a nossa fome emocional vai sendo transformada também, se a gente fica tentando só tapear, vamos dizer assim, né, anestesiar, subir com outras coisas, a gente não tem essa transformação interna. Exatamente. Então faz parte da nossa vida, né, da nossa peregrinação, e é importante, porque é aí que nós crescemos, é aí que nós amadurecemos. E ela vai dizer que, olha, você mandou mensagem e chegou lá no Telegram, deixa eu ver se vai abrir. É porque tá chegando, né? Só a gente não tá conseguindo receber. Fica só conectando. Enfim, daí ela vai falar que às vezes a gente quer lutar ao invés de agir, ao invés de obedecer. E ela diz que essa luta, nesses casos, acaba adiando a obediência. E aí ela diz que às vezes acontece de que algumas pessoas vão vir dizer: olha, siga seus sentimentos,
siga o seu coração, né? Faça o que você quer, faça o que você tem vontade. E esse pode parecer o caminho fácil, né? Parecer que vai ser bom aquilo, porque nós vamos fazer o que a gente realmente quer fazer. Mas esse caminho acaba sendo ruim, né? Um caminho da perdição, porque os nossos pensamentos se ladabinam. Exatamente. Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são enganosos. O nosso coração é terrivelmente enganoso. E ela diz uma coisa interessante, que muitas vezes os nossos sentimentos vão se cancelando mutuamente, né? A gente fica confuso, porque a gente está sentindo várias coisas e, e a gente não consegue saber exatamente o que é para a gente fazer. A Radassa disse que Deus nos livre de fazer o que a gente quer. Pois é, Deus nos livre da gente seguir o nosso próprio caminho sem o freio do Senhor, né? Aí ela vai dizer que temos uma natureza inferior que coloca os nossos desejos contra o espírito. E aí ela cita Gálatas 5, que vai falar sobre as obras da carne e as obras do espírito. E os nossos sentimentos, né? Quando vão para esse lado, quando vão para o caminho natural, pecaminoso, vão manifestar as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Mas nós somos chamados a produzir o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a gente não pode, né, da mesma árvore não pode produzir frutos bons e frutos maus. Mas nós sabemos que nós, não somos nós quem produzimos, né? O nome já diz, é o fruto do Espírito, é o Espírito Santo que produz em nosso coração. Mas nós precisamos buscar, né, crescer no conhecimento do Senhor, que é o Deus que produz o fruto em nós. Nós precisamos, como Jesus fala, ali estar alicerçado na videira, né? Nós somos os ramos ali. E todo ramo que for cortado ali, ele vai morrer, vai estragar. Só ali enxertado na videira, crescendo, recebendo ali a seiva bruta da videira, que é Cristo, nós podemos produzir frutos, frutos que glorifiquem ao Pai, frutos de obediência. E a Bíblia, né, vai nos mostrar que personagens da Bíblia tiveram lutas, né, que tiveram dificuldades. E aí ele vai dizer que é o Espírito em nós, que Paulo vai explicar, que luta contra a natureza inferior. Às vezes, lamentavelmente, imaginamos que o Espírito está lutando contra nós e nossos anseios mais profundos. Visualizamos Deus como um estraga-prazeres, quando na verdade seu Espírito contende contra o pecado que há em nós e nos impede de ter o que nos trará a maior felicidade. É aquela velha história que a gente comentou na aula, no encontro retrasado, de que Lewis dá, né, da criancinha que tá ali brincando na poça de lama porque não conhece a maravilha que é brincar na beira-mar, rejeita brincar na beira-mar, né? Ali com um oceano de aventuras, de alegria, para ficar ali no seu, naquilo que ele conhece, na sujeirinha, na porqueria. E aí ela diz, ela chama de novo a história, né, que ela vai chamar de Millie. Na verdade não, ela fala, é outra história já, né? Ela vai dizer que a história dessa Millie ilustra a facilidade com que traímos e enganamos a nós mesmos quando fazemos o que sentimos vontade de fazer. E ela conta a história de uma garota que é cristã, que há 15 anos, né, está ali, cresceu na igreja, muito provavelmente, mas ela conhece um rapaz que não é crente e começa a deixar que ele tome liberdades que ele acha que tem e começa a fornicar, basicamente, né, a ter liberdades ali em seu corpo e
ela diz que continua virgem porque não chegou às vias de fato. Eu lembrei muito do nosso encontro lá do Meninas, né? Do aniversário. Que não chegou às vias de fato, então ela é virgem. E aí, só que, apesar dela pensar isso, ela se sente envergonhada. O rapaz sumiu, né? É o que acontece. E ela se sente envergonhada, se sente uma idiota, como ela vai dizer. E. Cadê? Aí Elizabeth comenta: longe de trazer o amor e a felicidade que ela tanto desejava, essa estratégia, né, de deixar que as coisas acontecessem ali, deixou Millie totalmente infeliz. E aí o rapaz sumiu e ela continuou ali, passou um ano e continuava se sentindo culpada, se sentindo suja, se odiando. E ela conhecia as Escrituras, sabia do poder de Cristo em perdoar pecados, em nos lavar, em nos limpar, mas mesmo assim ela não conseguia entender esse amor, esse perdão de Cristo. Nossa, tô ficando rouca. E ela pensava, né, que ela não seria digna de casar com um homem cristão com quem sonhara se casar. E aí ela vai comentar, né, que a solidão, aquela carência, abriu portas para que deixasse entrar as feras do pecado sexual. E a Elizabeth continua dizendo, olha, nenhum pecado é grande o suficiente para secar o oceano da graça de Deus. Achei muito legal essa frase. Então, apesar do pecado, apesar da culpa, né, nós temos a promessa de que nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Então, há perdão, há graça, né? O Senhor perdoa, o Senhor nos limpa, o Senhor nos regenera. Porém, existem consequências, né? Todo pecado tem suas consequências, algumas mais graves, outras também graves, mas umas mais que outras, né? Porque cadê? E aí ela vai dizer que algumas dessas consequências o Senhor não desfaz, né? Geralmente o Senhor não desfaz as consequências do pecado, né? A gente vai aprender, vai ter que aprender a lidar com essas consequências. Então, se alguém perdeu a sua virgindade ou teve intimidade com alguém mesmo que não tenha chegado às vias de fato, não tem como retornar, não tem como voltar atrás, muitas vezes não tem como apagar essas coisas da memória e depois você casa e acabar comparando, então tem coisas que não tem como voltar atrás. Porém, o Senhor restaura a pureza do coração que confessou e abandonou o pecado. O sangue de Jesus purifica e limpa de todo pecado. Então, há alegria mesmo mediante as consequências do nosso passado pecaminoso, do nosso pecado, né? Porque o Senhor nos restaura, o Senhor nos torna limpos, nos torna puros pelo sangue de Cristo. E aí ela conta de um rapaz que leu o livro dela, Paixão e Pureza, que a gente vai ler ele ou não? Tá nesse ano? Não, né? Eu acho que tava na indicação só desse coisa. O rapaz falou que tinha lido o livro, né? E falou, não dá para viver sem sexo. E ela vai dizer, quem foi que disse isso? Milhares de cristãos e outras pessoas passaram pela vida sem qualquer experiência sexual. E aí a castidade não faz mal a não só não faz mal à pessoa, mas fortalece, né? É uma forma de fortalecer, né? É o domínio próprio ali, o Espírito Santo agindo em nós. O domínio próprio está incluído na lista dos frutos do Espírito. O Espírito Santo não faz todo o domínio por nós, ele nos chama a agir, nos ajuda, mas espera que cooperemos. Acredito que se começarmos com a total oferta de nós mesmos, por meio da especificação voluntária de libação,
a qual descrevemos nos capítulos anteriores, estaremos assim nos colocando sob a autoridade e o poder de Cristo, de Deus. Se começarmos cada dia com um reconhecimento de nossa dependência dele e com a nossa intenção de obedecer-lhe, ele certamente nos ajudará. Então, o Espírito Santo, que é a fonte de nossa vida, dirigirá o caminho. Cada disciplina imposta nesse caminho tem um propósito, para nossa glória e para nos tornar parte do que permanece eternamente, né? Então, o Espírito Santo nos ajuda em nossa luta, em nossa caminhada, né? Ele produz frutos em nós, ele faz com que nós tenhamos essa capacidade de agir. A gente estudou aquele livro, né, da Santidade, do Kevin DeYoung. Brecha em nossa santidade. A gente viu que muitas vezes a santidade é deixada um pouco de lado, assim, é algo subestimado, né? Ninguém está falando sobre a santidade, assim. Então, não só, a gente viu lá nesse livro que não só é necessário, como é requerido, né? Se nós não formos santos, nós não veremos a Deus. Sem a santidade, ninguém vê a Deus. E nós não podemos produzir santidade em nós mesmos. É o Senhor quem produz em nós, porque Ele chegou a nós, porque Ele nos remiu, porque Ele nos limpou. Porém, existe a santidade no sentido de posição, a gente viu nesse livro, né? Nós já somos santos, porque já somos remidos, mas durante a caminhada existe o processo de santificação. E nesse nós precisamos agir, né? Nós precisamos ir ao encontro da palavra, buscar usar os meios de graça que o Senhor nos dá para que nós possamos crescer em santidade. Mas ainda assim é o Espírito Santo que está nos ajudando, é o Senhor quem efetua em nós tanto querer como o fazer, né? Então, é tudo para a glória dele. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Tem um trechinho aqui, quando ela está falando da história da moça, né, que ela diz assim: para aqueles que pedem ajuda para receber o completo perdão que Cristo oferece, costumo dizer algo assim: crie o hábito de deliberadamente pôr a sua mente no que Cristo fez por você, não no que você fez. Louve, memorize as escrituras e hinos, ore, sigam em obediência. Mesmo que a memória dos pecados venha à mente, não se preocupe com isso. Traga esse pensamento cativo à obediência de Cristo. E a gente vê como essas instruções elas têm retornado, né, no que a gente tem estudado em vários livros assim, sobre assuntos diferentes, mas que é esse treino, né, de dia após dia a gente pôr a mente em Cristo, né, na obra de Cristo, levar cativo o pensamento, né, pegar ele, vem cá, né, você vai se submeter à palavra do Senhor, você vai olhar para Cristo, né, porque ele vai fugindo, né, seja para nos lembrar do nosso passado, né, com acusações, seja para nos levar a lugares que a gente não quer ir, algum conteúdo que foi assistido, que foi consumido, alguma conversa, né? E se a gente for deixando, aí vai, né? O campo da imaginação também se espalha. Então, a gente realmente precisa fazer isso, né? De levar a nossa mente ao Senhor, de louvá-lo, de trazer a palavra do Senhor para habitar em nossa vida, né? Que a gente habite nela e ela habita em nós. Então, é uma luta que é constante, né? Que não é só nossa perícia, né? Porque tem gente que acha que depois que está pronto para resolver todas as lutas, não é isso, né? E às vezes até casa com a intenção errada. Não é algo que só, né? Que só está no campo dos solteiros, mas para casados, viúvos, né? Pessoas que passaram pelo divórcio, enfim, né? Então, tem até uma autora, não lembro quem é, que ela fala assim sobre a questão do domínio próprio que a gente tem que buscar desenvolver em pequenas coisas, né? Em pequenas compras, em pequenas fugidas da dieta, né? Que são coisas que a gente
faz muito fácil. Ela faz, olha, a gente tem que começar nessas coisas pequenas, porque você não começa o seu treino, né, carregando todo o peso, né, da academia. Você, não, bota aí que eu levanto. Não, então você tem que resistir nas coisas pequenas para que o seu espírito vá se treinando, vá se fortalecendo para resistir às coisas maiores, né? Não é na confiança do nosso braço, né? Tem até aquela ilustração, né, que o sábio não é aquele que confia que pode andar na beira do precipício. É aquele que anda bem juntinho da parede, assim, porque ele não confia, né? Que ele não possa cair. Então, às vezes a pessoa, não, porque eu posso, eu sigo, eu tenho equilíbrio, aqui eu andando na beirinha, eu andando na beirinha, né? Basta uma pedrinha para cair. Então, é a gente andar, ser fortalecido pelo Espírito e levar o nosso pensamento para Cristo, né? Amém. É isso aí. Mais alguém? No capítulo 1, transforme sua solidão em oração. Ela vai falar sobre como é que nós podemos usar a nossa solitude, né, a nossa solidão. Ela começa dizendo que é pra gente, que ela ouviu uma frase em um seminário, né, e ela vai dizer: transforme sua solidão em solitude e sua solitude em oração. E ela vai trazer que a solidão é um deserto, só que quando a gente recebe de braços abertos como uma dádiva do Senhor, nós podemos oferecer de volta em ações de graça, né? E isso acaba se tornando o caminho para a santidade, para a glória e para o próprio Deus. Então, ela dá até o exemplo de que é como uma moeda, né? De que a gente vai dando e quando a gente dá essa moeda, ela não volta para nós, né? Então, é uma entrega mesmo. E ela dá o exemplo aqui do profeta Isaías. Ela diz que o Isaías experimentou o que é estar sozinho diante de Deus. E ele fala que foi no ano que morreu o rei Uzias. Eu sempre que eu falo essa frase, morreu o rei Uzias, é um trabalhinho. E aí ela fala que essas duas informações estão associadas, né? E ela vai trazer que Uzias reinou por 52 anos e durante muitos anos ele obedeceu ao Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como seu pai, e caminhou ali, o Senhor o fez prosperar. Mas ele começou a crescer muito, seu exército era poderoso, era muito grande e ele, com a fama, ele acabou se tornando orgulhoso, né? E ele vai e faz o quê? Ele entra no templo e toma o lugar dos sacerdotes na queima do incenso. E aí o Senhor o feriu com a lepra, né? E ele passou o resto dos seus dias assim. E aí ela vai trazer assim essa relação de que Isaías viu aquilo, ele viu aquela realidade e ele deve ter pensado muito sobre a vida de Uzias. E aí ele vai dizer que em algum momento durante aquele ano da morte do rei Uzias, Isaías encontrou a solitude. Ele não registrou onde ou como, mas nos contou o que viu. Ele viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, acompanhado por serafins que incessantemente clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto as vozes trovejavam e reverberavam com essas solenes palavras, as bases do limiar se moveram e a casa se encheu de fumaça. Essa visão de santidade abalou não apenas a casa, mas também o próprio profeta, né? O próprio Isaías, até os próprios alicerces. Então, ali naquele momento, naquela solitude, Isaías viu o Senhor. Ele conheceu, ele viu a sua pecaminosidade, ele viu a sua pequenez diante do Senhor.
E ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, né? Eu sou um homem de impuros lábios, tal, tal, tal. E o mesmo ocorre com todos os que entram em verdadeira solitude. Não é cair como é o nome? Na vitimização, né? Na autocomiseração, mas de ver aquela solitude como uma oportunidade de ver a glória de Deus, uma oportunidade de servi-lo, de oferecer a si mesmo ao Senhor. Aí ele vai dizer que ela, né? Quando a gente se defronta, né, com a luz criadora, nós sabemos que nós somos nu, culpados e impotentes. Nós vemos a nossa miséria, nós vemos quem nós somos de verdade. E foi isso que aconteceu com Isaías. Ele viu quem ele era. E a misericórdia do Senhor o encontrou, não com simpatia, mas com fogo purificador. E ali entra essa figura de linguagem do ouro de novo, né? De purificar, de limpar. E ela vai dizer que é preciso o fogo de Deus para limpar o nosso coração do egoísmo em todas as suas formas sutis. Até a solidão pode ser uma forma de egoísmo. E ela vai mostrar várias formas que isso pode acontecer, como quando alguém rejeita uma amizade porque, né, talvez ali não tenha algumas coisas que podem me beneficiar. Alguém que rejeita a graça de Deus, como foi com Naamã ali, que ele quase perde ali a bênção, porque ele não... a forma que aconteceu não era a forma que ele queria, que ele pensava. E, enfim, ela vai dar alguns exemplos. E aí ela vai dizer que Isaías ali, depois disso, depois dele ter visto quem ele era, dele ter visto a glória de Deus, com o coração livre do egoísmo, Isaías vai dizer: olha, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Então, é esse desprendimento que nós podemos encontrar em momentos de solitude, né? Na nossa solitude, nós podemos ver o Senhor e a partir disso nós podemos enxergar nós mesmos, enxergar quem nós somos e quem nós somos diante do Senhor, né? Quem nós somos no Senhor hoje, como lavadas, como remidas, porque nós recebemos nova identidade. E ela vai dizer, ela vai citar um outro exemplo de uma mulher, de uma jovem que ela conversava e ela perguntou se ela era solitária. E a mulher diz: não, por que eu deveria ser? E ela vai dizer: ah, porque você está solteira. E a maioria das pessoas solteiras com quem falo, fala sobre se sentir solitária. E ela vai dizer que tem um senso de expectativa todos os dias. E a expectativa dela é: o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Ela diz que não tem agenda própria, né? E aí Elizabeth vai dizer: olha, essa é a chave para essa liberdade da linda, da mulher lá, né? Porque ela não tinha feito os seus planos assim: olha, isso é o meu plano de vida. Essa tem que seguir dessa forma, porque se não for assim, não vai dar certo. Não. Ela aceitou a agenda de Deus, ela entendeu que não adianta lutar. O Senhor vai fazer de acordo com a vontade dele. Isso não quer dizer que você não vai planejar sua semana, que você não vai se organizar no seu trabalho, que você não vai organizar os seus estudos, mas de parar, de resistir a essa necessidade de controlar as coisas, de querer que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, entender que tudo vai de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nós precisamos, como o John Piper vai falar, né? Aquela frase que eu gostei muito: a gente vai estar no lugar inesperado da obediência e no passo, né? No ritmo que a gente não gostaria, mas é aquele que o Senhor quer, é aquele que o Senhor quer que nós sigamos, né? E na verdade é o que nós precisamos. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que nós necessitamos. Então nós precisamos fazer como Linda e aceitar a agenda de Deus e entender e rasgar fora a nossa agenda,
nossa lista de coisas que a gente tem que ter para ser feliz, ou a nossa lista de coisas que a gente quer que aconteça, que vai ser bom para a gente, e entender que o Senhor é soberano sobre tudo isso, que o Senhor cuida da gente e que mesmo que os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos não sejam de acordo com a nossa vontade, sendo da vontade de Deus, é o que nós realmente precisamos. Alguns dos nossos planos vão coincidir, muitos poucos, podem coincidir com aquele que o Senhor requer para nós, mas muitos outros não. Às vezes vai no sentido totalmente oposto. Então nós podemos descansar nesse cuidado dele. O coração que não tem nenhuma agenda, senão a de Deus, é o coração que está desprendido de si mesmo. Seu vazio é preenchido com o amor de Deus. Sua solitude pode ser transformada em oração. Nós podemos levar a Ele os nossos desejos, nós podemos levar a Ele aquilo que nós queremos, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, faça-se de acordo com a tua vontade. Quem quer falar alguma coisa? Eu lembrei muito de um episódio de Friends. Não sei se vocês assistiram, né? Que eu acho que eles estão fazendo 30 anos. Aí é o aniversário de Rachel e todos eles vão lembrando assim dos 30 de cada um, né, de quando eles completaram. Aí Rachel fez: não, porque eu queria com 30 e tantos eu já quero ter tantos filhos, e aí eu preciso ter conhecido a pessoa com quem eu vou me casar, tal, e eu preciso me dar um espaço, né? Então ela vai fazendo os cálculos, ela fala: então já era para eu estar, né, tipo assim, conhecendo a pessoa, para eu casar logo, para ter... Fica mal. E a gente faz, né, essas coisas, não, porque com tantos anos eu quero ter isso, tantos anos eu quero ter concluído isso, né, vai fazendo esses planos. Eu tinha minha vida toda planejada já. A idade de formar, a idade de primeiro trabalhar, né? A idade de namorar, que aí no final da faculdade eu já ia estar namorando, porque aí assim que você sai da faculdade, você encontra um bom emprego e aí você fica estabilizada, entendeu? E aí eu estando estabilizada, eu iria casar. Esse era o meu plano. Ninguém considera economia mundial, pandemia global, Ai, pois é. e nem grandes coisas, né? A gente não considera, assim, quais são os caminhos que o Senhor vai colocar na nossa frente, né? E hoje em dia a gente sofre muito dessa pressão, né? Tipo, esse episódio de Rachel, ela já tinha essa questão, mas ele foi gravado na década de 90, né? E hoje em dia, com essa coisa do desempenho e da vitrine, né, das redes sociais, a gente se sente cada vez mais pressionado a atingir, né, certos marcos de prosperidade, de maturidade, com muita rapidez, né? Só que amadurecer rapidamente é meio que paradoxal, né? Maturar é justamente ter um tempo para desenvolver, né? Não sei que seja o quê, né? Bota um negócio lá para acelerar e a gente sabe que normalmente não funciona muito bem. Mas esse texto, né, que ela vai falando sobre esse encontro consigo mesmo, que as pessoas consideram liberdade, na verdade é você ficar preso, né, na sua ideia, na sua visão que você tem, se você procura se conhecer sem a referência de Deus. Ela até fala aqui do texto de Albert Camus, que ele diz: ah, meu caro, para quem está só, sem Deus e sem Senhor, o peso dos dias é terrível. É preciso, portanto, escolher um Senhor, já que Deus não está mais na moda. E é o que as pessoas vão fazendo, né? Escolhe o seu Deus para guiar essa liberdade, né? Do qual está preso, sem perceber. Né? E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não caiamos nisso também, né? De nos iludirmos com certas coisas, com certos, com esses planos, com esses marcos, com esses ganhos que a gente quer ter, não percebendo o que ele tem, né? Colocado diante de nós. Essa parte que ela fala que a solidão pode ser um tipo de egoísmo, nessa parte, né, me chamou muita atenção, assim,
Às vezes a gente tá só porque a gente não, as coisas não estão sendo como a gente quer, né? Não são as pessoas do jeito que a gente quer, não estão correspondendo a todos os critérios, né? O jeito que o Senhor está trabalhando é como na mão. Não, eu não quero isso, eu quero que ele faça um negócio aqui gigante com fogos de artifício. Ele está mandando eu tomar banho e a gente Era vai sete vendo. vezes. E ainda num rio sujo. Não. Ele não vem falar nem comigo, manda uma pessoa mandar recado. Mas o Senhor, ele trabalha de formas que a gente não entende, para a gente justamente confiar, né? Ter a fé, não no que a gente está vendo, mas em quem ele é. Exatamente. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito caladinhas hoje, viu? Só riem. Hahaha. Tô brincando. Se quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Pode ser no chat mesmo. Alguma parte que vocês acharam interessante, que vocês gostaram, que vocês não concordaram. Enquanto isso, vamos prosseguindo. Capítulo 22. Como faço essa coisa de esperar? Pois é, eis a questão. Como é que faz essa coisa de esperar? Não é fácil, nós sabemos. Todo mundo passa por situações de espera, de angústia, né, nessa vida em relação a ter que esperar, estar no local não esperado da obediência. E ela vai dizer que na nossa vida espiritual, a espera é uma das principais disciplinas, né? E uma das mais difíceis, porque não é fácil, porque nós temos essa dificuldade, nós queremos as coisas para ontem, nós queremos que as coisas vão no nosso tempo, do nosso jeito, no nosso ritmo, e nós sabemos que as coisas não são assim, né? E aí ela vai dizer também que nenhuma outra disciplina revela mais sobre a qualidade da nossa fé do que essa. Porque o esperar, né, o esperar em Deus, não é simplesmente cruzar os braços e esperar que algo brote na nossa frente, né? Mas de ter essa disciplina de confiar no Senhor, de descansar o nosso coração nele. E muitas vezes isso é mais difícil ainda, mais do que já é, porque a gente não conhece Deus, porque a gente não conhece o suficiente para confiar, né? Para a gente descansar no cuidado dele. Tem um capítulo do livro que eu gosto muito, inclusive tem um vídeo lá no YouTube sobre esse capítulo, que é Dirigindo o Banco de Trás, que é do pastor Emílio no Isto é Filtro Solar. E tem uma parte assim que toda vez que eu leio eu choro de me acabar, que é ele falando assim, como se fosse Deus falando com a gente: ô filho, fique aí no banco de trás, né? Você aproveite a viagem, olhe, né, os bichos, olhe a paisagem. Não se preocupe que o papai está cuidando de tudo. Ele tá aqui, ele conhece, ele sabe. Então, confiar, descansar o nosso coração nele, envolve conhecê-lo, né? Senão a gente não consegue, a gente fica nessa agonia, nesse desespero, porque a gente acha que não vai dar muito certo, né? Mas à medida que nós conhecemos o Senhor, nós conseguimos trabalhar mais o nosso coração para descansar nele. E ela vai dizer que muitas vezes a gente é criticada pelos outros na espera, porque parece que a gente não está fazendo nada, né? Parece que a gente está realmente de braços cruzados. Quem nunca, né, enquanto solteiras, não ouviu alguém dizer: ah, você está sendo exigente demais, ah, mas também você não sai, ah, mas também você é isso, também você é aquilo, porque a pessoa tá ali, não sabe da sua luta, não sabe de nada, mas tá ali querendo apressar a coisa, querendo como se dependesse apenas de você. E aí ela vai dizer
que, obviamente, a verdadeira espera em Deus não é não fazer nada. E ela vai trazer, achei bem legal aqui, que ela traz o Salmo 37 e vai listar como se fosse uma fórmula para a gente seguir, né, para ter essa paz de espírito. Lohane disse: eu confio no meu destino, no volante não pego mais, Deus, minha vida, vou tranquilo no banco de trás. Exatamente. E aí ela vai dizer, o Salmo 37 diz, né? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa de outro. E aí em cada versozinho, né, ela vai trazer, ó, primeiro confia no Senhor, depois habita na terra, e aí ela comenta que construa o seu lar, acomode-se, esteja em paz no lugar onde Deus a colocar. Depois agrada-te do Senhor, que é faça do Senhor a sua alegria. Entrega o teu caminho, confia, descansa e espera nele. Então, seria a ordenzinha ali, né, que ela vai trazer. E ela vai citar ali exemplos de pessoas que passaram por esse processo, né, que conseguiram descansar o seu coração no Senhor. Antes disso, ela vai dizer que esperar com paciência é quase impossível, a menos que sempre estejamos aprendendo ao mesmo tempo a encontrar alegria no Senhor, a entregar tudo a Ele, a confiar nele e nos aquietar. E aí ela cita uma fala da amiga dela que diz: gostaria de lhe perguntar como fazer todo esse exercício diário de fé estando solteira. Mas espero que minha confiança e luta nessa arena do amor sejam vencidas com ele na estrada da vida diária. Os rigores da batalha para aprender esses passos de fé serão mais úteis do que um catálogo de respostas. Para mim, parece fácil demais sentar e escrever algum bilhete casual que grite: como faço essa coisa de esperar? Quando Deus estabeleceu uma ordem de mandamentos, leis e diretrizes que marcam o meu caminho com bastante clareza. Oração é o maior argumento que eu poderia solicitar, né? Então, a nossa espera precisa, né, ter, na verdade, tem um processo. E nós precisamos confiar no Senhor, como eu já falei, nós precisamos nos alegrar nele, entregar a Ele, confiar nele, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma. E ela vai dizer que lembra de uma história que a Amy Carmichael conta quando ela estava como missionária lá no Japão. Ela vai dizer que ela e um casal de missionários foram impedidos de pegar um barco lá. E acabou que com esse atraso não foram apenas horas, mas dias. E aí um missionário mais calmo, mais novo, ficou chateado, né, de estar esperando e ficou perturbado, pensando nas consequências para eles e também para as outras pessoas que precisavam do trabalho deles. E aí um missionário mais velho disse a ele calmamente: Deus sabe tudo sobre os barcos. E ela vai dizer que aquilo se tornou a máxima para a vida da Amy, né? E para a vida dela também. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo. Então, como Jesus disse, né, se a gente se ficar ansioso, se a gente se perturbar, não vai acrescentar um côvado. Então, para quê? Não é melhor confiar, não é melhor descansar? Só vai gastar energia ali, né? E ela vai dizer que muitas vezes na vida dela, Deus pediu para esperar quando ela desejava seguir adiante. Ele a manteve no escuro quando pediu luz. E aos apelos dela por direção, a resposta muitas vezes foi: fica quieta, ô meu filho. Se aquiete, né?
Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele é muito paciente conosco quando estamos tentando ser pacientes com ele. É claro que para a maioria de nós, esse teste de espera não ocorre em uma casa silenciosa e vazia, mas em meio ao trabalho rotineiro, em meio a bagunça da vida, né? Ao caos, assim. E ela vai dizer, e ela vai perguntar, né? Como é que a gente pode falar de esperar em Deus em meio a tudo isso? Como é que a gente se aquieta? E existe um lugar secreto onde o cristão habita, que é a sombra do Onipotente. E ali a gente descansa o nosso coração nele, né? Ali o Senhor trabalha em nosso coração, o Senhor trabalha em nossas vidas. E ela cita também uma carta de uma mulher que dizia: Eu só quero agradecer-lhe por simplesmente pregar a cruz. Por favor, nunca pare de proclamá-la. Eu devo morrer diariamente para ter a vida da ressurreição em meu chamado. Então, talvez você queira orar por mim, caso se lembre disso. Sou uma garota muito jovem com uma grande prova de fé e obediência diante de mim. Sei que agora estou dentro da vontade de Deus nesta área, e o Senhor tem ministrado a mim mesma de maneira especial, mas a obediência nem sempre é divertida. Não é fácil, né? Estar no caminho não esperado da obediência. Não é fácil. É viver ah, no ritmo que a gente não queria viver, de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós, né? E aqui ela vai trazer uma diferenciação assim em relação à espera do homem e à espera da mulher. E ela vai dizer que nós representamos a noiva de Cristo, né, em relação ao casamento, e a gente tem uma forma diferente de esperar em Deus, né? Porque a gente não foi criada para ser cabeça. E ela vai dizer: parece razoável que, se Deus quiser que uma mulher se case, ele providenciará que o homem a encontre. E aqui uma ressalva: não é que a gente vai ficar dentro de casa, trancado, esperando o príncipe no cavalo branco aparecer na porta, né? Mas acredito que vocês entendem isso. Mas é mais no sentido de que a gente não vai sair caçando, né? Mulher virtuosa, quem achará? Então, a parte da caça está mais ligada ao trabalho do homem. E também vale a ressalva também que ele não vai sair atirando para todo que é lado, como alguns rapazes talvez entendem assim, né? Porque mesmo dentro da igreja a gente vê isso, infelizmente. Mas é porque são funções diferentes, então vão ser formas de agir diferentes, né? São pessoas diferentes, são sexos diferentes. Então, tem desafios associados a cada um, né? Cada um dos sexos. E então ela vai diferenciar. Ela vai dizer que a espera da mulher significa confiar no Senhor, deixar nas mãos do Senhor, e a espera do homem significa perguntar se ele deve, se está no momento, né? Se ele está preparado para o casamento naquele momento. E isso é muito triste, porque a gente vê muito defraudação, porque muitas vezes os rapazes não estão prontos para casar, né? São pessoas, sei lá, estão na escola ainda. Para que você vai arrumar um namorado se você não compra nem suas cuecas? Tá? Mora com os pais, é dependente. Não tá na hora, né? Então, muitas vezes falta isso, falta esse entendimento. Então, ela traz aqui o exemplo do Jim, né? Nesse tempo que eles ficaram esperando, e o Jim ficou orando e pensando aí nesse... se era a hora, se era o momento, e eles acabaram até meio que se afastando. Eu acredito que com esse cuidado para não estar defraudando, para não estar, sei lá, criando expectativas, só que pelo que parecia isso aqui tinha muitas expectativas criadas, né? Mas faz parte. E ela vai dizer que o Jim esperava por esse tempo. Ele decidiu disciplinar seu comportamento para comigo, assim como a expressão do seu desejo.
mas não se recusou a reconhecer claramente diante de Deus, os movimentos do seu coração. Então, ele levou, né, ao Senhor isso, levou os seus sentimentos, aquilo que ele queria. E ela vai dizer que o tipo de espera que ela se refere não é meramente ficar olhando para o relógio, imóvel por causa da timidez, nem tampouco a indecisão que não é capaz de escolher, a irresolução que nunca sai do sufocamento à ação. Esperar em Deus é um ato de fé, a maior coisa já exigida de nós humanos. Não é fé no resultado que ditamos a Deus, mas fé em seu caráter, fé nele mesmo. É descansar na perfeita confiança de que ele nos guiará da maneira correta, da maneira certa, na hora certa. Ele suprirá a nossa necessidade, ele cumprirá a sua palavra, ele nos dará o que é melhor se confiarmos nele. Então, esse tempo de espera, né, é uma entrega ao Senhor, a entrega ao seu caráter, uma entrega de confiança nele mesmo, né? Então, ela vai dizer que esperar é uma oferta e um sacrifício. Nós podemos erguer nossa própria espera a Deus com uma libação diária em um espírito de expectativa, como a de Linda, que pede diariamente apenas pela agenda de Deus. Esperar em Deus dessa forma é a fé verdadeira, sem agenda própria, sem prazo, sem exigências sobre o que Deus deve fazer. Simplesmente um coração aberto e mãos abertas, prontas para receber o que Deus vier a escolher, e uma confiança perfeita de que sua escolha será melhor do que o nosso melhor. Deus trabalha em favor desse tipo de alma. E aí cita Isaías 64, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu, nem com olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Né? Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar nele, vale a pena confiar em seu cuidado, em seu plano, né? Confiando de que ele tem o domínio de todas as coisas, de que esperar não é cruzar os braços, não é se trancar dentro de casa, não é esperar que, né, as coisas aconteçam como mágica, mas descansar no cuidado do Senhor, confiar nessa provisão no tempo certo, na hora certa. Querem falar alguma coisa? Nossa, minha garganta tá muito dolorida. Esperar em ti é sempre caminhar. Contigo. As meninas estão caladas hoje. Pra Floripa. Sim, querem falar alguma coisa? Você vai falar, né, Lu? Eu disse que as meninas estão muito caladinhas hoje. Estão muito quietinhas. No one? Bom, então passo a palavra para a Lohane. Se quiser fazer suas observações e desse capítulo e nos próximos. Lohane, você está com oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade. Esse capítulo me lembrou muito do livro de Vanessa Belmonte, que eu não terminei, deu uma pausa. A vida na espera, a espera na vida cristã. Muito lugar bom. Da espera na vida cristã. Isso, lugar da espera na vida cristã. Obrigada. E é sempre algo que a gente tem que estar... A gente está revisitando, né? Esse lugar da espera. Por motivos diferentes, mas que a gente nunca fica especialista, né? Você está treinando. Mas ela prossegue aqui para o capítulo 23, falando de santidade ainda, né? Esses últimos capítulos, eles dão quase assim, né? Em certos aspectos que eles vão conversando bastante.
E ela vem falar nesse capítulo que o deserto da solidão é um lugar onde a caridade pode florescer. Ela diz: preencha o vazio do seu coração com amor a Deus e ao próximo, escreveu Edith Stein, cujo amor transformava até mesmo um campo de concentração em um lugar de alegria. Então, ela vem falar aqui como a solidão é comparada a um deserto árido, né, um lugar sem água, mas que Deus pode transformar isso e trazer desses lugares mananciais, né, e preparar mesas no ermo. Né? Ela vem falar que esse impacto do sofrimento na vida, né, ela tem um fruto espiritual muito grande, né, algo que ela fala muito também no livro O Sofrimento Nunca é em Vão, né, como o sofrimento pode e para o cristão deve produzir esses frutos, né, a gente não deve tentar se afastar do sofrimento, de uma vida sem dor, porque não é a vida que o Senhor falou que iria existir aqui, né? E às vezes a gente quer fugir disso, buscar atalhos, né, para encontrar outras vias de prazer, de alegria, de conforto na terra e perde de vista aquilo que o Senhor está fazendo na gente no meio do sofrimento, no meio do deserto, né? Ela traz aqui, ela fala sobre a misteriosa providência de Deus, a cruz, a coroa, o sofrimento e a glória estão ligados. A história está repleta de relatos de martírio, começando com Estevão, né, que tem uma história tão curtinha ali, né, em Atos, a gente conhece tão pouquinho de Estevão, mas que é um nome que está gravado, né, que nós, só de ouvirmos, já sabemos do seu testemunho, que impactou tantos, né? Porque no meio da sua dor, né? No meio do apedrejamento, ele estava com os olhos fixos no céu, né? Ele via a glória do Senhor, ele estava com essa fé firmada em Deus que não salvou de sua morte, mas sua morte gerou frutos, né? O seu sofrimento gerou frutos para a glória do Senhor. Ela diz, né, Elizabeth, diz que esse livro não vai ser lido por grandes mártires, mas na maneira soberana de Deus ordenar todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Nossos próprios decréscimos não são apenas os pré-requisitos para a nossa alegria, mas podem também ser um meio de enriquecer a vida de outras pessoas. Então, ela vai falar de como o sofrimento não só pode trabalhar para o nosso crescimento espiritual, mas para que a gente também possa gerar frutos que vão abençoar outras pessoas, que vão servir outras pessoas. Ela traz aqui a história, né, de uma moça que começou a conversar com um rapaz, que estavam se conhecendo, tinham muito em comum, né, que estavam conversando para um relacionamento mais sério, e quando as cartas foram colocadas na mesa sobre se casarem ou não, o rapaz ficou com dúvidas, né? E ela disse que, dado algum tempo, acabou terminando o relacionamento, e disso, né, ela sofreu muito, mas ela entregou esse sofrimento na mão do Senhor para que pudesse abençoar outras pessoas, para que ela não sabia como, mas esse sofrimento estava gerando palavras de bênção para outras pessoas, né, para alguns jovens. Ela diz: as coisas que eu ouvi saírem da minha boca nas últimas semanas, sei que foram enviadas do alto. Ele promete curar os quebrantados de coração, e eu me agarro a essas promessas agora. Então, o coração quebrantado está ali diante do Senhor, frutificando, né, trazendo testemunha dessa fé que anda em meio ao caos, né, que anda em meio à tempestade, né, porque ela confia não nas circunstâncias, mas no Deus que é presente, né, no Emmanuel, que está conosco no meio da tempestade. Ela diz: o amor, ao que parece, cria o bem, extraindo o bem de qualquer situação por meio do sofrimento. O próprio sofrimento torna-se, assim, um caminho para a santidade. Precisamos ter isso diante dos nossos olhos, né, para que a gente possa ver, né, pelos olhos da fé, que o Senhor está trabalhando em nós, no nosso caráter,
como o oleiro trabalha num vaso. Ela chama esse sofrimento que gera a santidade de sofrimento redentor. Quanto maior a porção que nos é atribuída, maior é o nosso material para sacrifício. À medida que fazemos do sofrimento uma alegre oferta para Deus, aumenta o nosso potencial de nos tornarmos instrumentos de sua paz, de sermos pão partido e vinho derramado, transportando consolação para os solitários sofredores do mundo. Queremos servir uns aos outros em amor? Deixemos Deus transformar até mesmo nossa solidão em poder para servir. Deixemos que Ele nos liberte de nós mesmos, a fim de podermos nos tornar servos de outros. Como a base da nossa união com Cristo é seu amor sacrificial por nós, a base de nossa união com os outros é esse mesmo tipo de amor. O amor que se esquece dos seus próprios problemas e renuncia a si mesmo. A gente precisa retomar, né, as fontes, as bases, né, os fundamentos do cristianismo que está na pessoa de Cristo. O Senhor, Ele não nos resgatou para que a gente viva uma vida de acúmulos, né, uma vida que a gente vai retendo as coisas para a gente mesmo, mas uma vida que transborda, né, aquilo que Ele derramou em nossas vidas, a graça que Ele nos alcançou, o amor que Ele estendeu a nós para que nós possamos fazer isso por outras pessoas, né? E assim como Ele fez isso através do seu sofrimento, a gente também pode fazer. Né? Se a gente fitar a Cristo, se a gente olhar para Ele, sabendo, né, que Ele, homem, Deus, né, 100% Deus, 100% homem, passou por tudo isso, né, sabendo que ia passar por tudo isso, e ainda assim escolher esse caminho, Ele nos dará, né, o sustento para que a gente passe por esses dias também. Ele nos dará, talvez não a força que a gente gostaria de ter, mas com certeza a graça que a gente precisa para passar por cada uma dessas situações, cada um desses desertos, e ainda assim jorrar águas vivas que vêm dele, né, que é a fonte principal. Ela diz que essas trocas que nós fazemos, né, da nossa vida, para que nós estejamos derramando, frutificando em outras vidas, abundam nas escrituras. Ela traz aqui como tem trechos, né, textos da Bíblia que falam que a morte, né, vai ser trocada pela vida, a pobreza vai dar lugar à riqueza, o luto é trocado pelo consolo, a tristeza é transformada em alegria, a fome e a sede são saciadas, as perseguições são recompensadas no céu, um corpo perecível será trocado por um corpo imperecível, a fraqueza por poder, a humilhação por glória, um corpo vil por um corpo resplendente, e o ápice de tudo, a morte será trocada pela vida. Ele traz aqui um texto de George Herbert, que escreveu o diálogo entre o cristão e a morte. O cristão diz: ai de ti, pobre morte, onde está a tua glória? Onde tua famosa força, teu antigo aguilhão? Ao que a morte responde: ai de ti, pobre mortal, desprovido de história. Aprende a soletrar e lê como assassinei o teu rei. O cristão diz: pobre morte, e quem foi por isso atingido? Ao pôr sobre ele tua maldição, tu mesma te tornaste maldita. A morte diz que balbuciem os derrotados, ainda assim tu morrerás, esses braços te esmagarão. E o cristão responde: não tenhas piedade, faze o teu pior. Um dia serei melhor do que antes, tu muito pior, tu não mais serás. Melhor do que antes. O Senhor veio para nos dar essa esperança, né, da vida que virá mesmo depois da morte, né, o último inimigo a ser vencido. Ele irá dissipá-la assim que possível, mas não antes. As lágrimas, a solidão, as dores dessa vida são parte do processo em que ele está trabalhando. Se entendermos isso, nunca precisaremos ficar amargurados a respeito. Um dia tudo isso será trocado pela completude. E por isso que podemos cantar, até mesmo sobre a morte,
não tenhas piedade, faz o teu pior. Esse fim desse texto, né, de George Herbert, é muito forte, né, mas nos choca, assim, para nos levar, né, de volta à perspectiva da cruz, né, que ali o Senhor tomou a morte para si, né, e levou as nossas dores, levou as nossas mortes, para que nós pudéssemos ter a vida, né, a vida com Ele, e a vida plena, né, a vida completa no Senhor. Alguém quer falar algo desse capítulo? Se não, a gente segue para o próximo capítulo, que ela diz que maturidade espiritual significa parentalidade espiritual. Ela diz que, para alguns leitores, talvez ela esteja tratando as coisas muito a nível teórico e até mesmo a nível passivo, né? Ela diz, vocês querem, né, uma ajuda mais prática? Então, eu posso sugerir algumas coisas aqui, né? Que você se matricule na academia, que você se junte ao coral da igreja, que você faça diversas atividades, né? Que você se mude para outros lugares, se você quer casar, porque, né, a proporção de homens para mulheres é inferior, é superior. Ela diz, mas eu não estou sugerindo nada nesse sentido. O que eu quero dizer sobre algo prático e útil no longo prazo é maior do que isso, né, do que qualquer diversão, e algo que foi útil para ela, né, em todos os lugares e circunstâncias pelo qual ela passou, e que é fundamentalmente transformador. Não requer grandes habilidades, não custa dinheiro, nem depende da cooperação dos outros. Trata de ver a solidão como uma dádiva, a ser recebida e a ser oferecida de volta a Deus, para o uso dele. Podemos dizer que é uma moeda que pode ser trocada por algo de valor eterno. Quando gastamos uma moeda, ela se vai, com frequência. Tenho descoberto que a solidão entregue a Deus também desaparece. Não consigo encontrá-la em lugar algum. Meu coração está leve, meu trabalho é uma alegria, eu estou curada. E sem que eu perceba, ocorre além da minha própria cura, uma troca com a que eu não sonhava. O fardo de outra pessoa é aliviado. Então, ela vai dizer, né, que o que ela tem visto de mais prático para se fazer é o que ela vem tratando nesses capítulos anteriores que a gente viu durante todos os outros encontros, né, de ver a solidão como uma dádiva que o Senhor concede, mas que podemos oferecer novamente ao Senhor para o uso dele, né? E aqui ela vem falar de como isso a gente pode frutificar na vida de outras pessoas, usando a solidão, né, colocando à disposição do bom uso do Senhor. Ela diz que não vai dizer que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, né? Não é que a solidão vai sumir do nada, não é o mesmo tempo para todas as pessoas, mas que se ela pode dar algum conselho, receba de boa vontade, como vinda de Deus, e ofereça de volta a Ele com gratidão. Ela diz, você ainda estará sozinha, mas não estará solitária. Você encontrará refúgio na solitude e sua libação a levará um passo adiante rumo à maturidade espiritual. E aí, a maturidade espiritual vem acompanhada de paternidade espiritual, né, que a gente sabe que hoje em dia esse termo tem sido usado em algumas igrejas com outras intenções, né? Com coisa mais de uma autoridade abusiva, que você se impõe sobre a vida de outra pessoa para manipular e decidir as coisas, mas não é isso que ela está querendo trazer aqui, né? E ela deixa isso bem claro, que ela vai trazer aqui o exemplo do que é o pai e uma mãe, né? Ela diz que a maturidade física traz consigo o poder de reprodução, e a maturidade espiritual também traz isso, né?
cobertura espiritual. Essas igrejas usam esse termo, né, e também usa muito assim, né, o meu pai espiritual, minha mãe espiritual, com essas intenções que eu falei, né, que não é o que Elizabeth está tratando no livro. Ela está falando aqui sobre gerar filhos na fé, né, tanto levando a palavra do Senhor, pregando, como também estando disponível para cuidar, né, abençoar, discipular, amparar, né. Ela fala aqui sobre alguns exemplos, né, de pessoas que ela conhece, que foram esses exemplos de pais, né. Ela fala do próprio pai dela, ela fala no apóstolo Paulo, que chama, né, os irmãos das igrejas de filhos amados. Ela fala, né, sobre essa responsabilidade de assumir esse cuidado com os filhos. E é interessante que ela diz que talvez alguns de nós não saibamos o que é ter um pai piedoso e amoroso, né, ou sequer conheçamos um pai. Mas ainda assim, as imagens bíblicas da paternidade para nos mostrar como ela deve ser. Essa paternidade espiritual vai chamar atenção, né? Ela diz aqui, embora os pais de família tenham uma estimada e inevitável responsabilidade por seus filhos na carne, não deveriam todos os homens cristãos pensar que são, em certa medida, espiritualmente responsáveis por outros, né? Se nós recebemos do Senhor, né, essa capacidade, essa vida, não deveríamos a gente ter essa responsabilidade de estar, né, como eu não lembro quem é que diz, né, que nós somos todos mendigos, mas nós estamos compartilhando com outros mendigos onde é que tem pão, né, que o Senhor distribuiu para a gente. Então, muitas vezes, nós vamos crescendo e queremos só ficar na nossa, né, na nossa vida espiritual, no nosso caminho espiritual, no nosso aprendizado espiritual, mas nós somos chamados a fazer discípulos, né, a chamar, convidar, ensinar, e isso é uma coisa para a vida toda, né, e estar disponível, estar levando, né, a nossa vida diante do Senhor para cuidar e amparar. Então, ela traz aqui alguns exemplos de missionários, né, tanto homens como mulheres que colocaram a sua vida, o seu tempo diante do Senhor para, né, serviço integral. Ou ele traz aqui o exemplo também de Ana, que era uma velha viúva quando Jesus nasceu, passava o tempo todo no templo, orando. Né? Ela traz aqui o exemplo de Lot Mun, na China, outras missionárias, né, inclusive em Carmichael, mulheres solteiras, que, né, sua aceitação da solidão significou vida para milhares de pessoas. E ela disse que ela mesma conhece mulheres desconhecidas que têm sido doadoras de vida. Esse privilégio não é inalcançável a qualquer mulher que se entregue a Deus completamente. E eu lembrei muito, ela fala um pouco depois sobre isso também, sobre um termo que Carolyn McCauley traz no livro dela. Eu acho que é aquele Mulheres Bem-Sucedidas, algo assim, que ela diz que muitas mulheres passam pelaquela sensação de ninho vazio, né, quando os filhos saem de casa, vão trabalhar, se casam, vão embora, e ela diz que ela tem uma amiga que não usa o termo ninho vazio, mas sim ninho aberto, que a casa dela está disponível para receber pessoas, adolescentes, jovens, então seja quem for, né, ela diz que ela está com as asas abertas para receber, né, que ela não está só porque ela habita na família do Senhor e está disponível, né, para estar abençoando outras vidas, para estar cuidando, para estar gerando vida, assim como Elizabeth vem falando nesse capítulo. Ela diz aqui no finzinho que mulheres na minha idade, casadas, que estão solitárias porque seus filhos se foram, elas têm a oportunidade de estar fazendo todo esse cuidado, né? Visitando asilos, cuidando de pessoas como voluntárias em hospitais,
onde pessoas estão ansiando por companhias. Elas ficariam surpresas em como as palavras de Isaías se tornariam realidade. Se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor fartará a tua alma e pacificará os teus ossos. Serás como jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Isaías 58, do 9 ao 11. Então, a solidão, né, ela pode ser entregue ao Senhor. E essa aqui, né, esse capítulo, ela está dizendo, isso é a vida prática, é isso que você faz. Você recebe como dádiva e você oferece ao Senhor, para que Ele esteja preenchendo isso da maneira que Ele quiser, né, para que Ele esteja trabalhando e operando e gerando vida através disso, como Ele bem quiser. Eu achei interessante no início que ela dá o exemplo do pinguim, né? Mostrando que essa parentalidade espiritual é como a parentalidade normal, né? De que exige sacrifício, exige doação, também tem desafios, também tem lutas, né? E ela vai dizer que Jesus morreu para que não vivêssemos mais para nós mesmos. Ele quer sua vida em nós e assim nos tornar doadores de vida. Quando a gente doa a nossa vida, nós estamos nos colocando é, nessa situação, né? O próprio doar a vida é uma oferta, é um sacrifício. Então, precisa desse cuidado, né? Precisa dessa doação, mas quando a gente entende que o próprio Deus nos doou o seu filho, né? Nos doou o maior sacrifício que alguém poderia fazer, o Senhor fez, né? Então, com isso nós somos chamados para nos tornar, ele nos faz assim, quando nós recebemos vida em Cristo, como doadores de vida. No livro da Design da Mulher, a gente até já fez um estudo também lá há muito tempo no Meninas. Tem um capítulo que é a Nancy DeMoss, se eu não me engano, e outra mulher lá que eu não lembro, que elas têm um capítulo falando sobre como as mulheres assim que não têm filhos podem ser bênção na vida de outras mulheres, né? E até aquele texto, eu acho que é Paulo mesmo quem vai falar, né, sobre as mulheres mais velhas cuidarem das mulheres mais novas, ensinarem a serem piedosas, a amarem os seus maridos. Isso também entra nessa doação, né, nessa parentalidade, nesse cuidado de que mulheres mais velhas podem fazer com as mais novas e as mais novas podem fazer com outras mais novas também, né? Então, é muito importante esse cuidado mútuo entre o povo de Deus. Amém. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em perspectiva, né? Tem uma pregação do John Piper, é uma bem antiga. O nome da pregação é não sei o que conchas. Não sei se vocês já viram. Que ele fala que ele foi muito impactado por um folheto de uma promessa de um estilo de vida para você comprar a sua casa de praia, para quando você se aposentar, você viver lá tranquilamente, na beira-mar, coletando conchas na praia, alguma coisa assim. Então, era um panfleto de venda dessas casas de condomínio em praia, né? E ele fala, esse é o sonho do americano, é poder juntar dinheiro para se aposentar no lugar onde ele possa ficar coletando conchas na praia o resto da sua vida. E ele diz, é isso que vocês querem como cristãos? Essa é a perspectiva que vocês têm como cristãos também? Vocês estão, né, olhando para o futuro de vocês como, né? Que às vezes a gente já olha só nessa perspectiva de, pronto, parei de trabalhar, agora eu vou, né,
aqui, fazer um tricô, vou passear, jogar um baralhozinho, que aí é o estilo brasileiro. Mas o que é que eu vou fazer, né, com esse tempo, né, que o Senhor está dando? E esse capítulo 25 tem muito a ver com isso, né, que ele vai dizer que tem esse custo, né, que tem esse desgaste, que tem tudo isso. E ela começa falando sobre uma mulher chamada Beth Thomas, que impactou a vida de muitas, muitas, muitas mulheres, porque ela se colocou à disposição, né, para cuidar delas, para discipulá-las, e uma dessas pessoas, né, se coloca como uma mulher disponível, né? Ela diz: esse é o meu trabalho. Quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu apenas digo que eu estou disponível. Né? Ela diz aqui, né, que essa escolha de se tornar pai ou mãe tem os seus fardos, né? Que tem os seus desgastes, tem o abrir mão, o desistir dos seus hobbies, dos seus passatempos, da sua Netflix, da sua maratona de série, de estar por dentro de todos os livros lançados pela Fiel, né? Tem esse custo de você saber o que está acontecendo no mundo web trend, de você saber o que está acontecendo nos últimos lançamentos, de você não saber, não estar a par disso tudo, de você abrir mão de tempo de descanso, muitas vezes, de você abrir mão de coisas assim, do seu conforto, mas que é isso que o pai e uma mãe faz, né? Quando tem uma criança, quando tem um filho, ele abre mão para ver aquele filho se desenvolver bem, crescer bem, estar bem nutrido, estar em segurança, né? E claro que ele não está dizendo aqui, ela não está dizendo aqui que a gente não vai se preservar, porque a gente sabe que para um pai ou uma mãe nutrir uma criança, ele tem que estar nutrido ele mesmo, né? Ele tem que estar trabalhando ele mesmo, ele tem que estar alimentando, estar alimentado, né? Mas ela diz que as analogias espirituais são claras. A escolha de se tornar um pai ou uma espiritual é uma escolha de perder a vida, é uma escolha de carregar fardo. Dependentes espirituais são uma perturbação e um fardo. A perspectiva é assustadora. E quanto maior for a nossa apreciação de tão elevado chamado, maior será o nosso sentimento de inadequação. E aí é que está. Essa é uma perspectiva que muitas vezes a gente olha para a gente e diz: não quero isso para a minha vida, mas a gente já recebeu de alguém, né, que trouxe a palavra até a gente, que cuidou, nos orientou em alguns momentos, e a gente não percebe que muitas vezes a gente está sendo esse fardo, né, para outras pessoas. E, e a igreja é isso, né, como a gente está falando, a gente ser cuidado pelos mais velhos, cuidar dos mais novos, e assim, né, permitir que o corpo se mantenha vivo e saudável. Ela fala que o que Deus nos chama para fazer é sempre impossível. Impossível sem a ajuda dele. É sempre grande demais para nós mesmos. Sempre difícil demais. O preço é alto demais. No entanto, ele nos chama a não considerarmos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Pais e mães não têm muito tempo para pensar nas impossibilidades. Eles simplesmente devem fazer o trabalho. Eles também não têm muito tempo para pensar na solidão. Eles só são chamados para ir e fazer o que tem que ser feito, né? Como ela mesma diz, faça a próxima coisa, né? O que você tem que fazer, vai lá e faça. Ela diz que isso é uma troca, né? Que se vai fazendo da vida, né? Pela vida de outras pessoas. Ela traz um pouco do exemplo dos irmãos dela, que ela diz que talvez eles nem saibam, mas ela estava ali observando e percebendo esse exemplo deles, né, que eles estavam ali dando a vida deles, entregando o tempo deles, né, abrindo mão de certas coisas para que a vida deles fosse pela vida de outras pessoas, né? Então, é uma vida de troca da minha vida pela sua. E o maior exemplo é o exemplo de Cristo, né? A minha vida pela sua.
E aqui eu vou juntar com o capítulo 26, que é pequenininho, para terminar, que ela diz que dedica esse livro a Catherine Morgan, que foi uma pessoa, né, que trouxe esse exemplo para ela, né, que ela conheceu no escritório, e ela fazia muitas coisas, né, e deu esse incentivo também para ela ir como missionária para a América do Sul. Ela diz que essa era uma pessoa que estava aberta, né, que estava ali cuidando, ajudando, sendo atenciosa e gentil, e ela diz que o vale árido se transformou em manancial para milhares de pessoas, milhares de colombianos. Ela diz que, para ela, né, essa pessoa foi a prova irrefutável de que a resposta à nossa solidão é o amor. Não no sentido de encontrarmos alguém que nos ame, mas no sentido de nos entregarmos ao Deus que sempre nos amou com amor eterno. O amor a Deus, então, se expressa em um feliz, sincero e total derramamento de nós mesmos em amor aos outros. Temos a promessa de Deus em Oséias 2, 14 e 15, que diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Ele falarei ao coração, ele darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Eu não esperava tanto desse livro, mas mais uma vez surpreendida positivamente, né? E Betinha, com sua sabedoria, sua capacidade de, né, nos envolver na história, trazer esses exemplos, trazer a sua própria história, né? E ela ainda diz, não, eu acho que o que eu passei é muito pouco. Eu acho que ela disse assim umas 3 vezes no livro, né? Eu não conheço tanto assim essa experiência. Eu não sei muito bem o que é isso. E como assim? Como assim? Você não sabe, mulher, o que é isso? Mas ela continua, né? Depois de ter vivido tantas coisas, trazendo essa palavra de esperança, né? De quem atravessou o deserto algumas vezes, né? Não foi só uma vez, mas que conseguiu, né? Manter a esperança no Senhor, conseguiu ter essa esperança em meio à solidão. E aí, meninas, querem falar alguma coisa? Palavras finais sobre o livro todo, sobre esses últimos capítulos. Pois é, eu também fui positivamente surpreendida. Eu achei que, sim, você da Elizabeth, eu imaginei que seria bom, mas eu achei que ia ser chatinho, porque, falar de solteirice, mais um livro falando de solteirice, né? Mas não é apenas sobre solteirice ou viuvez, mas é sobre um Deus que está conosco, né? Nas nossas lutas, nos, nos nossos, nos nossos caos, né? No nosso caos, nas nossas brigas internas, e sobre um Deus que nos dá uma família e que nós podemos crescer juntos, ajudar uns aos outros, caminhar juntos, e tudo isso para a glória dele, né? É um chamado para a doação, a solidão, né? Encontrando Deus no deserto, é um chamado para a doação. Então, foi muito bom, gostei muito. Sim, ela nos confronta muito, né? Com o que a gente tem feito com o nosso viver, assim, de uma maneira geral, né? Eu nem achava que esse livro seria, de alguma maneira, sobre solteirice, assim, eu achava que era solidão, no geral, mas é para além, né, da solidão de estar só, né? Como ela fala no começo, de estar só são pessoas, né? Mas que envolve aí esse sentimento de inadequação, essa estranheza do momento que a gente está passando na vida,
essa, né, falta de perspectiva no que a gente está vivendo e a gente achar que o Senhor não está com a gente, mas muitos ensinamentos, muita confrontação, né, mas o coração fica cheio, né, porque ela traz esses ensinamentos. Muito bom. A Daça disse que livro incrível. Muito, muito bom mesmo. Gostei muito. Lançou outro dela, né? Eu vi hoje. Na verdade, é um livro de devocionais. Eu vi a Anda. Aquela da Fiel, que eu acho que ela é diretora, alguma coisa assim. Gandalf. Renata Gandolfo. É, Gandalf. Ai, ai, ai. Já tá na Terra-média. Então, Eu nem vi. garotas, vamos orar então. Se não quiserem falar mais nada. E depois a gente tira a nossa fotinha. Quer orar, Lohane? Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada por tua presença, muito obrigada pelo teu amor derramado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela vida que Cristo entrega, Senhor, para que nós possamos viver uma nova vida, Pai. Nos ensina a andar nos caminhos que o Senhor tem para nós, que nos conduzam à santidade, que nos conduzam à santificação, Senhor, que nos conduzam a viver de maneira que te glorifique, Pai amado, e que possamos assim andar juntamente a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades, nos ajuda, Senhor, nesse momento. Cada uma que está vivenciando, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, que possamos estar refugiados em Ti, Senhor, estar descansando em Ti, Senhor, mesmo em meio ao deserto, saber que do Senhor procede fontes de águas vivas para o nosso interior, Pai. Que os nossos amores sejam ajustados, Senhor, para que possamos ter hábitos, disciplinas que te agradem, que nos formem, Senhor, de maneira a operarmos para que o Teu Espírito frutifique em nossas vidas, Senhor, abençoando outras pessoas, cuidando do Teu povo, edificando a Tua igreja, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, cuida de nós, nos ajuda no nosso processo de amadurecimento, nos ajuda a encontrar contentamento em Ti, a encontrar satisfação no Senhor, a alegria no Senhor, Pai, para que possamos desprezar as alegrias que o mundo dá, Senhor, que só querem nos iludir, mas que as alegrias que o Senhor tem plantado aqui, que apontam para Ti, Senhor, que possamos desfrutá-las muito bem, Senhor, sempre olhando para o Senhor, que é fonte de toda bênção, Pai. Nos ensina a tomar como dado e também a solidão, a colocá-la dentro de Ti, Senhor, como oferta agradável. Trabalhe em nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Deixa eu parar a gravação.